Olá, pessoal! Como nós já combinamos no primeiro episódio dessa temporada, para entender tem que olhar lá, entender tudinho. Eu fiz uma seleção assim, formidável, de objetos, todos que tem a ver com encontros que minha avó teve com personagens do folclore. Eu não sei se ela mesma encontrou, mas ela tá aqui com uns objetos que vieram de lá. Por exemplo, este que é uma peneira. Você sabe para que serve uma peneira? Você põe aqui um milho, um feijão, você faz tchuc, 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 você peneira coisas. Não é para isto. Esta peneira é para pegar saci. Quem conhece o saci? Aposto que todo mundo conhece o saci, porque o saci é o personagem mais famoso, mais conhecido, mais divertido do folclore brasileiro. Ou mais. Para você saber se na sua casa tem um saci, anota aí o que você tem que prestar atenção. Por exemplo, na sua casa tem galinhas? Na minha casa tem galinhas, na sua eu não sei se tem, na minha tem. Se as galinhas estão todas brigando, fazendo confusão assim, brava, é porque tem saci. Ou, se na sua casa tiver cavalo, não é muito fácil ter cavalo em casa, né? Mas vai que tem. Você acordou, tá lá aquele cavalão, pocotó, bonitão, e repara que o rabo do cavalo tá enrolado. É porque tem saci. Ou ainda, esse é mais fácil. A sua mãe foi lá, alguém da sua casa pôs um leite para ferver. O leite subiu rápido, assim, sabe? E fez aquela lambança no fogão. Provavelmente foi o saci que fez. Último teste, esse é infalível, esse é assim mesmo. Tá lá um terreiro assim, cheio de terra. Tem que ser com terra para você poder reparar. E vem um redemoinho, ou rodamoinho. Às vezes as pessoas falam de cada jeito. Que é um vento assim, rodando. Teve isso? É porque tem saci, com certeza, pode ter certeza. Aí você tem que fazer primeiro esses testes para saber se ele está lá e depois eu vou explicar outras coisas, tipo como pegar, de onde ele vem, detalhes mais específicos. O saci, ele dá nó no rabo dos cavalos, ele é muito safado. Mas tem um jeito de pegar ele. Você vai na floresta com uma garrafa, aí você prende ele. Aí ele vira redemoinho na garrafa. E gritava A, E, I, O, U, Y. Ela gritava A, E, I, O, U, Y. Ela gritava A, E, I, O, U, Y. Ela gritava A, E, I, O, U, Y. Onde nascem os sacis? Se você for numa floresta e lá nessa floresta tiver no meio um bambuzal, tem que ser uma parte escura da floresta. Pode saber que ali no meio desse bambuzal vai ter um sacizeiro. Tem que ir com coragem, porque quando você chega lá perto, você vê o bambuzal fazendo é o barulho dos sacis que estão brincando lá dentro do sacizeiro. O saci, como vários outros personagens do folclore, que a gente já vem conversando sobre isso, ele não foi sempre esse saci que a gente conhece. Ele foi assim, tinha uma história que se contava em Portugal, tinha uma história que se contava na África, tinha um personagem indígena e foi juntando, todo mundo virou esse saci. Lá em Portugal, tem um personagem que até hoje eles chamam assim ele, chama Fradinho. Por que chama Fradinho? Vamos imaginar. Porque é um frade? Não. Porque tem a mão furadinha. E o saci, que a gente conhece no Brasil assim, o mais original, ele tem a mão furada. Ele tem 3 dedos apenas na mão. Essa história, lá na Europa, tem até outros personagens, tipo os Trolls. Sabe Trolls? Que teve até um filme famoso. Trolls, elfos, todos esses vêm do mesmo lugar. Lá em Portugal tinha o Fradinho. Mas o saci do Brasil, vou contar pra vocês como ele nasceu. Ou quer dizer, como ele nasce. Lá no meio da floresta tem uma parte muito escura, muito escura. Nessa parte tem um sacizeiro. O que é? Um ninho onde nascem saci. Eles nascem lá. Ficam lá 7 anos. De boa, brincando, conversando, batendo papo, tique-tique, tique-tique, tique-tique. Quando eles completam 7 anos, eles saem. Todo dia? Não.
Só saem de noite, porque o sol queima a pele do saci. Então ele só sai de noite, ele só faz as travessuras de noite. Se essas coisas que aconteceram, que eu falei antes, forem de dia, não é o saci. O saci só faz de noite mesmo. Aí ele sai e passa 70 anos fazendo travessura. Imagina! Mas não é que ele fica assim, super velho ou cresce. Não, ele só vai vivendo 70 anos. Então um saci dura 77 anos. Para poder capturar um saci, que é uma coisa que um monte de gente tem vontade, é para isso, inclusive, que serve esta peneira. Acredito eu que ela foi usada, com certeza, para capturar um saci. Vocês vão ter que esperar mais um pouquinho para eu poder explicar. Então vamos lá. Você que por um acaso até esse momento do episódio não conhece o que é um saci, vamos entender o que é um saci. Um saci é um personagem pequenininho. Na maioria das vezes ele é preto, um negro bem retinto assim. Hoje em dia no Brasil, já falei pra vocês que antes eram muitas outras coisas. Tem um chapeuzinho vermelho, que é um objeto muito específico. Por quê? Se você consegue capturar o barrete, ou capuz, ou chapéu vermelho que ele tem na cabeça, você pode comandar o saci e ele pode fazer o que você quiser. Então você, por exemplo, que naquele dia está com preguiça de fazer a lição de casa, você pega o capuz do saci e fala: Saci, você faça a lição de casa por mim. Você que, por exemplo, aquele dia não quer escovar os dentes, pode ficar paradão e o saci vai tchac, 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 tchac nos seus dentes. Outra característica do saci, que eu já falei antes, é que ele tem a mãozita furada. Então, se você ficar de olho aí que tem algumas marcas de mão furada na sua casa, é porque lá tem um saci. Hoje em dia, o saci que a gente conhece tem uma perna só e usa um shortinho assim, vermelho, né? E, no geral, em cima ele tá sem camisa. Não foi sempre assim, ele já teve 2 pernas, ele já usou um outro tipo de roupa, mas hoje em dia o que a gente conhece é esse. Tem um shortinho, uma pernoca só e uma coisa muito interessante, que é também uma boa dica, caso você queira anotar se na sua casa tem um saci ou não. Se você ouvir um assovio longo e fino que nem esse, quer dizer que na sua casa tem um saci. Sei que o Saci, ele é do folclore e também ele apareceu em vários lugares. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Meu tio já disse que tinha um Saci aqui nessa casa. Balança a rede do menino pra fazer tururu, 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 tururu. E depois torna a balançar pra fazer tarará, 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 tarará. É do moleque de maço pra fazer tururu, 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 tururu. É do moleque de maço pra fazer tarará, 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 tarará. Vocês estão me vendo contar essas coisas de saci assim, com essa cara meio de pateta que eu tenho, né? Mas um monte de gente leva isso muito a sério. Existe inclusive uma Saci. O que é isso? Uma sociedade de caçadores de saci. Existe, gente, assim, uma coisa que tem pessoas, elas botam o nome delas lá, aí tem e-mail, reunião, uma coisa séria. E essas pessoas, o grande interesse delas é pegar um saci. Todo mundo que assim gosta muito de saci quer pegar um, quer conhecer, quer conversar. E aí eles ensinam como é que você faz para pegar o saci. Então, a primeira técnica, tome nota, pegue seu caderninho, se você quer também pegar um saci. Primeira coisa que você pode usar é uma peneira. Esta daqui provavelmente foi usada para isso, porque estava aqui nesse armário fantástico, que minha avó nem sei onde conseguiu, nem consigo, não quero nem saber, né? Que vai saber. Por exemplo, tá lá um redemoinho. O saci tá ali fazendo, você não tá vendo, mas você tá vendo o redemoinho. Você joga a peneira assim, ó, de cabeça pra baixo, e aí pega. Só que aí você vai capturar o saci, né? Como que você faz pra guardar ele? Você tem que ter uma garrafa, peraí. Aí você abre a garrafa assim, e logo ele, e fecha. Pro saci não sair, em cima da tampinha ou da rolha você tem que fazer uma cruzinha.
E uma coisa interessante, você pode fazer assim, falar Ave Maria ou rezar. Sabe essa oração? Uma oração católica, que muita gente reza. Se você não conhecer, pergunta para alguém o que é essa oração. Você fala, só se falar assim, Ave Maria, ele não gosta, ele tem um pouco de medo dessa tal de Ave Maria. Então ele vai ficar ali quietinho, quietinho. Outro jeito de você poder capturar um saci. Se ele pegou uma coisa sua, se a sua casa tá muito atrapalhada, você pega algo, por exemplo, eu posso pegar os meus cabelos, que eles vão dar certo fazer isso. Aí você faz um enroladinho assim, ó. Aí dá uma enroladinha, uma enroladinha, uma enroladinha. Dizem que quando você faz isso, o saci ele vai ficando assim espremidinho, com vontade de fazer xixi. Aí ele fica com muita vontade, muita vontade. E ele só vai conseguir fazer xixi quando você desenrolar. Aí você fala assim, ó, saci, me devolve o que você pegou que eu desenrolo. Aí a sua coisa vai aparecer, aí você desenrola, tranquilo. Certo? Então temos peneira, precisamos às vezes da garrafa para mantê-lo guardadinho e tem esse enrolamento. E agora, antes da gente fazer uma coisa divertida de saci, não é de saci mesmo, mas eu acho que é uma coisa que saci gosta de fazer, a gente vai ouvir uma história. Que é assim, uma história que aconteceu com o saci mesmo. Vocês estão preparados? Quem tiver com medo, sei lá, abraça alguém, faz alguma coisa, pega uma ervinha, assim, faz alguma coisa pra você ficar com coragem, porque é uma história verdadeirésima de saci. Preparem-se. Teve uma vez que uma caixinha de desejos minha tinha sumido. Aí eu procurei em todo lugar e aí eu não consegui achar. Aí eu percebi que o saci que tinha roubado a minha caixinha. Então a gente procurou, aí a gente achou o saci, prendeu ele dentro de uma garrafa. Aí lá no meu quarto tinha uma cômoda e a gente colocou a garrafa lá em cima. A gente ficou vigiando o saci por alguns dias, ele ficou preso lá, só que aí depois ele fugiu. Em homenagem a este personagem que dá muitos saltos, é saltitante, eu trouxe aqui os atores que já são elenco do Fantástico Armário da Vovó. Temos ali Duda Baroni, que vocês já conhecem. Temos Catarina, por favor, faça sua reverência. Francisco também, faça sua reverência. Ai, que elegante, que bonitos eles. Já são meus amigos, a gente já se conhece muito, faz várias danças. E hoje nós vamos fazer a dança do coco. A gente já tocou vários cocos no episódio, mas eu não estava nem dançando, só para guardar o melhor para o final. Então, o passo é assim, vamos entender o passo. Vamos fazer só 2 batidinhas de pé para frente, tá? Comigo, faz assim, ó. Tum, tum, e tum, tum. 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 Aí tem assim, uma mancadinha que a gente tem que dar do lado. Então, vai fazer tum, tum, manca, tum, tum, manca, tum, tum, manca, tum, tum, manca, tum, tum, manca. O Francisco deu uma dica boa, que era qual, Francisco? O pé outro, que não é o que você está indo para frente, fica com ele parado. Pode ser o direito ou o esquerdo, depende de qual pé que você chuta. Eu chuto com o direito, todo mundo chuta com o direito aqui? Chutamos todos com o direito e o nosso esquerdo fica parado. Então vamos só praticar o passo do coco um pouquinho, tá? Vamos fazer um pouquinho mais devagarinho, vamos fazer assim. Tum, tum, e tum, tum, e tum. Só pra gente praticar. Vocês em casa vão praticando. Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho, porque aí você aprende melhor. E os convidados também vão poder dançar. Vai ser uma festa muito legal. Festa do Saci. Maravilha. No meio da música vai ter uma outra parte que eu vou falar assim, ó. Balança a rede do menino pra fazer tururu, 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 tururu. Se quiser cantar é fácil. Tururu, 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 tururu. Balança a rede do menino pra fazer tururu, 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 tururu. E depois torna a balançar pra fazer tarará, 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 tarará. É do moleque de Matruca fazer tururu, 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 tururu. É do moleque de Matruca pra fazer tarará, tarará. Tarará, tarará. Eles que são já profissionais, já faz rápido, né? Mas você pode voltar várias vezes para aprender devagarinho. Beleza? Então vamos fazer o coco animado e pum, pum, tum.
salão, o roseiro. Balança a rede do menino pra fazer tururu, 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 tururu. E depois tá na balança pra fazer tarará, 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 tarará. É do moleque de maço pra fazer tururu, 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 tururu. É do moleque de maço pra fazer tarará, tarará, tarará. Dançando bem animado, o roseiro. Catarina, Francisco e Duda, o roseira. Meus dançarinos profissionais são roseiro. Como eles não tem mais o roseiro. Balança a rede do menino pra fazer tururu, 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 tururu. E depois tá na balança pra fazer tarará, 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 tarará. É do moleque de maço pra fazer tururu, 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 tururu. É do moleque de maço pra fazer tarará, 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 tarará. E mais vai fazendo tururu, 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 tururu. E fazendo tarará, 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 tarará. É do moleque de maço vai fazendo tururu, 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 tururu. É do moleque de maço vai fazendo tarará, tarará, tarará. E mais rápido e fazendo tururu, 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 tururu. E vai fazendo tarará, 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 tarará. É do moleque de maço vai fazendo tururu, 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 tururu. E pra acabar, vai fazendo tarará.